Você sabe quem são esses rostos? E o que eles têm em comum? Olá, meu nome é Cícero. Na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre o populismo na América Latina. O populismo é algo muito complexo para ser analisado apenas a partir de uma simples definição, pois se trata de formas de governo que têm por base a proximidade do chefe com as massas populares, e isso pode acontecer de infinitas formas. No entanto, podemos caracterizar o populismo como conjunto de práticas políticas que se justificam no apelo ao povo, contrapondo este grupo a uma elite. Então nós temos vários exemplos de governos populistas pelo mundo afora. Aqui cabe analisarmos o populismo na América Latina. Então, o populismo na América Latina, ele surgiu aí a partir da década de 1930 até a década de 1960. Então, durante esse período aí, nós temos os desdobramentos da crise econômica de 1929 e os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. E isso fez com que se aumentassem as tensões políticas e sociais no mundo, inclusive na América Latina. Então isso acabou abrindo espaço para chegar ao poder governos que tinham como lema o combate à miséria, o combate à pobreza. Então esses governos eles tinham algumas características em comum, entre elas o protecionismo e o nacionalismo. Então os governos populistas da América Latina eles buscavam, sobretudo, desenvolver políticas que dificultassem a entrada de empresas e capitais estrangeiros no país. Eles tentavam proteger, de todos os modos, a economia do país. E também desenvolvia políticas de incentivo à indústria local, como forma de importar menos produtos e depender menos de outros países. Além disso, criavam empresas estatais, desenvolvendo assim políticas nacionalistas. Outra característica importante era o carisma do chefe. Então, o chefe populista, ele era aquela pessoa que se apresentava como sendo amigo do povo. Ele falava diretamente com as massas, ele falava em seus discursos, sempre utilizava uma linguagem simples, fácil do povo compreender, e isso fazia com que as pessoas acabassem se identificando com esse chefe. A partir dessa identificação, ele desenvolveu políticas de controle a essas massas, como por exemplo a assistência, políticas assistencialistas, benefícios trabalhistas, por exemplo. Personalismo também é outra característica dos governos populistas da América Latina, ou seja, o culto à personalidade. O governo populista ele se apresenta como alguém mais importante ainda do que as instituições. A massa popular enxerga ele como alguém que está acima das instituições, porque ele fala direto com o povo. Outra característica importante é a questão de que o populismo ele é um movimento supra-ideológico. Os governos populistas eles conseguiam arrebanhar tanto pessoas de ideologia de direita como pessoas que tinham uma ideologia de esquerda. Para compreendermos melhor na prática essa questão do populismo, eu vou citar aqui dois exemplos. Os programas sociais desenvolvidos aqui no Brasil, no período do governo Lula, é um exemplo de uma prática populista, ou seja, é uma atitude que visava, ao mesmo tempo em que ajudar as massas pobres, também obtinha o apoio dessas massas. Então o populista ele se apoia nas massas populares como forma de se manter no poder. No caso, a ajuda mútua que eu citei aqui. Outro exemplo está nos discursos, os discursos personalistas. Esses discursos personalistas nós observamos hoje em dia nos discursos do próprio presidente Bolsonaro, por exemplo, ou do ex-presidente Lula. Eles sempre falam
para uma massa ali como se fosse uma massa homogênea, sem levar em consideração as questões étnicas, raciais e também ideológicas, e eles sempre se colocam como líder, como aquele amigo do povo que representa o povo. Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón e Lázaro Cárdenas têm em comum o fato de ambos serem os principais representantes do populismo na América Latina. Getúlio Vargas no Brasil, Perón na Argentina e Cárdenas no México. Então Getúlio Vargas governou o Brasil em dois períodos distintos, 1930 a 1945, quando chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, a chamada Revolução de 30, e de 1951 a 1954, quando foi eleito democraticamente através do voto. Durante esses dois períodos de governo, ele desenvolveu várias políticas que fizeram com que o seu governo fosse caracterizado como um governo populista. Então nós podemos resumir o populismo de Getúlio Vargas em três características principais: o trabalhismo, o nacionalismo e a propaganda. Por meio do trabalhismo, Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que ele tentou criar uma aproximação com os trabalhadores, com as massas populares, ele também era contra a formação dos sindicatos. Os sindicatos eram vistos como algo negativo para o seu governo, ou seja, ele não ia conseguir ter o controle de todas as massas trabalhadoras. Então ele conseguiu subordinar os sindicatos ao aparato de Estado. Assim ele manteve o controle dos sindicatos e também, além de reduzir a quantidade de sindicatos, ele conseguiu manter o controle sobre esses sindicatos. Então ele promovia a mediação das classes, ele atuava como se fosse um árbitro, mediando a classe mais pobre com a classe mais rica, os trabalhadores, com o proletariado, com a burguesia, e ao mesmo tempo ele tentava construir um modelo de cidadão, que era um cidadão focado no trabalho. Então o trabalhismo era o seu principal lema, tanto que o seu governo chegou a financiar artistas, compositores, para compor músicas que enaltecessem o trabalho. Então a outra questão importante também foi a criação do Ministério do Trabalho e a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Ambos eram mecanismos de concessão de benefícios à classe trabalhadora, uma coisa bem positiva, e ao mesmo tempo isso pode ser visto também como uma ajuda mútua, porque ao mesmo tempo que ele estava concedendo benefícios à classe trabalhadora, ele estava contando também com o apoio dessa classe para ele se manter no poder. A consolidação das leis trabalhistas foi uma medida muito importante porque ele concedeu muitos benefícios à classe trabalhadora, inclusive a redução da jornada de trabalho para 8 horas e também a equiparação dos salários entre homens e mulheres. O nacionalismo foi outra característica muito forte do populismo de Vargas. Ele passou a investir muito na indústria local, regional. Então ele desenvolveu políticas protecionistas que evitavam a entrada de capitais e empresas estrangeiras. Assim, era uma forma de valorizar a indústria local, proteger o capitalismo nacional e ao mesmo tempo se manter mais independente dos outros países. Também houve a estatização da economia por meio da criação de várias empresas estatais, como a mineradora Vale do Rio Doce e também a Petrobras, que era uma empresa que tinha um monopólio. Até 1997 ela tinha um monopólio de extração e comércio do petróleo. A propaganda era outro ponto forte do populismo de Getúlio Vargas. Então ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão que tinha como objetivo construir uma imagem positiva do governo Getúlio Vargas e ao mesmo tempo censurar algumas ações e divulgações de seus
opositores. Então, uma questão bem importante aí, na questão da propaganda, foi a criação de um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, que ainda hoje existe, só que com o nome A Voz do Brasil, onde Getúlio Vargas, todos os dias, ele entrava nas casas de milhões de brasileiros, falando diretamente com as pessoas, uma coisa inédita para uma grande parte da população, e que passava a ver nele a imagem de um líder, de um companheiro que estava ali todos os dias dando conselho e contando experiências vividas em todos os cantos do Brasil. Então, o rádio foi muito importante para a construção da imagem carismática de Getúlio Vargas. Juan Domingo Perón fazia parte da alta cúpula do governo argentino em 1945, quando sofre um golpe de Estado e o mesmo acaba sendo preso. Enquanto estava na prisão, centenas de milhares de manifestantes foram para o local sob liderança de Eva Perón, sua futura esposa, que era uma líder sindical, e acabaram pressionando pela libertação de Perón. Então Perón acabou sendo solto e no mesmo instante ele passou a discursar para centenas de milhares de pessoas que estavam ali presentes. Então, em seu discurso, ele reafirmou o compromisso com o povo, que estava ao lado do povo e que iria defender a população, sobretudo a população mais pobre. Então, em 1946, ele acaba sendo eleito presidente da Argentina e desenvolve várias políticas aí que o caracterizaram como um governo populista. Entre as principais características de sua política está o protecionismo, que consistia na substituição e regularização das importações. Então, assim como Getúlio Vargas, Perón, ele procurou desenvolver políticas de proteção ao capital nacional, evitando a entrada de empresas estrangeiras no país. Incentivou também a indústria local. Desenvolveu a chamada política assistencialista, onde por meio da qual ele propôs a assistência à população mais pobre, aos trabalhadores, como por exemplo a questão da reforma agrária. Concedeu vários direitos trabalhistas, bem como através da criação do plano de aposentadoria, por exemplo. Então, a concessão de direitos trabalhistas para a população trabalhadora era uma forma tanto de ele ajudar o povo, como também de manter o povo fiel a ele, ou seja, era uma espécie de ajuda mútua. Ele ajudava ali os trabalhadores e os trabalhadores mantinham o apoio para ele ficar no poder. Lázaro Cárdenas entrou na política por meio da Revolução Mexicana, foi eleito governador em 1928, e foi eleito presidente em 1936, no qual governou até 1940. Durante o seu governo, ele desenvolveu várias políticas que ficaram caracterizadas pelo apoio às classes trabalhadoras. Então, Cárdenas, ele, enquanto Getúlio Vargas, ele se colocava como um mediador ali entre a classe, a burguesia e o proletariado, Cárdenas ele se colocou ao lado do trabalhador. O governo de Cárdenas ele tinha um lado, era o lado da classe trabalhadora. Ele privilegiava mais a classe trabalhadora, mais o proletariado, do que a burguesia. Tanto que ele, durante o seu governo, ele fez uma reforma agrária radical, ou seja, ele conseguiu extinguir todos os latifúndios que existiam e distribuir essas terras, esses latifúndios, para as pessoas que não tinham. Então Cárdenas, ele promoveu uma reforma agrária radical durante o seu governo. Investiu também na indústria e na educação, assim como Getúlio Vargas e assim como Perón, ele desenvolveu uma política econômica protecionista e investiu muito também na área da educação e
estatizou o petróleo. Então, assim como Getúlio Vargas criou uma empresa estatal, no caso a Petrobras, Cárdenas também estatizou o petróleo como forma de desenvolver o capital nacional. Então, recapitulando, o populismo na América Latina ocorreu entre 1930 e 1960 e ficou caracterizado pelo uso das massas populares como forma de obtenção de legitimação política. Então nós vimos aí que os líderes populistas eles desenvolveram várias táticas de sempre manter o apoio da população e também promoveram o desenvolvimento industrial do país. Como principais características aí do populismo na América Latina, nós vimos aí sobre o carisma do chefe, a ligação com as massas sempre por meio de um discurso amigo, sempre de apoio ali à classe trabalhadora. Nós vimos também que o chefe, o governo, ele era tido como um patriarca. A população via ele como alguém muito mais importante do que as instituições, sempre estavam seguindo o que ele falava. O uso das massas como forma de legitimação política, forte nacionalismo e industrialização. Então, os governos populistas, eles desenvolveram a indústria de seus respectivos países. Eles transformaram a economia, a princípio agrária, para uma economia industrial por meio do desenvolvimento da industrialização. Então, eu vou deixar como proposta de atividade a produção de um texto de aproximadamente 15 linhas, falando o que você entendeu sobre o populismo na América Latina e quais as suas principais características comuns. Então, bons estudos, tchau e até a próxima.